Boa noite, pessoal. Quem estiver vendo essa gravação aí depois. Galera, minha voz tá meio abafada porque eu tô de máscara, tá? Pessoal, é o seguinte: infelizmente o pessoal não pôde entrar na web. E aí eu finalizei a nossa web e vou fazer uma gravação aqui explicando a atividade que eu iria explicar na web de hoje, beleza? Tô aqui com o Ava aberto. Deixa eu abrir o aplicativo aqui. Então, pessoal, hoje seria a nossa última web, né, do dia 25, certo? E hoje eu vou explicar a SAP 7. Estou aqui com a aba aberta. E a SAP 7, pessoal, ela tá aqui, ó. Tem a SAP 6 e a SAP 7. Tem um texto aqui na SAP 7 já explicando a atividade, tá? Então vamos passar rapidão aqui e depois a gente olha esses arquivos aqui, ó, que são os arquivos da SAP 7, beleza? Aqui a etapa 8, que seria a SAP 8, ela é presencial, tá? Então vamos dar uma lida aqui. Caro aluno, nesta etapa você deverá preencher as linhas da tabela que está na folha de resposta com as informações solicitadas para cada sensor de nível de bebida do tanque de cozimento, baseado no contexto descrito na ordem de serviço 7, que você acha que pode ser aplicado na medição. Ou seja, pessoal, vocês vão fazer um trabalho, uma pesquisa sobre tipos de sensores que podem ser utilizados como sensor de nível, tá? Perdoa aí minha voz, é que hoje eu tô gripado, beleza, gente? Mas vamos embora, vamos assim mesmo. Então, pessoal, não é porque o sensor é utilizado como nível para medir nível que ele é um sensor de nível, tá? Muitas vezes a gente consegue medir o nível com outros tipos de sensor, tá? É, o pessoal está acostumado a falar assim: ah, sensor de nível é para medir nível, sensor de distância é para medir distância. E não é bem assim. Dá para você usar um sensor de distância, por exemplo, ou um infravermelho, ou um ultrassônico para você medir nível, certo? Depende tudo do material, depende da matéria-prima que você quer medir, né? Depende da onde você quer medir esse nível, certo? Então, pessoal, você vai fazer essa pesquisa e vai avaliar alguns critérios, tá? Para as características de custo, durabilidade, facilidade de integração na planta, facilidade de instalação, resolução do sinal, é um sensor preciso, e estabilidade do sinal, tem muito ruído no sinal, o sensor da leitura errada do sensor atribui um valor, você vai atribuir uma nota entre 1 e 3, sendo 1 para ruim, 2 para regular e 3 para bom, tá? Consulte os critérios de avaliação de cada característica. Então, pessoal, tá aqui nessa tabelinha escrito o que é um sensor com custo ruim, um custo médio e um custo bom, por exemplo. Tá descrito aqui, ó, beleza? Durabilidade do sensor. O que é um sensor com durabilidade ruim? Uma durabilidade média ou uma durabilidade boa? Tá escrito aqui, beleza? Eu não vou ler porque senão vai ficar muito comprido, tá? E o objetivo é que vocês estudem mesmo, galera. Vocês têm que ler isso daqui, por isso que eu não vou ler aqui, tá? Leiam com calma essa parte antes de começar a fazer a sua pesquisa e avaliar os sensores que você escolher, beleza? Então, cada uma dessas características aqui, você vai dar uma nota de 1 a 3 para cada um dos sensores que você escolher, beleza? E você vai fazer isso na folha de respostas, tá? Galera, é complicado fazer isso pelo celular, beleza? Então, eu aconselho novamente, galera, novamente, vocês têm que usar o computador para estudar. Vocês não vão aprender, vocês não vão ter um proveito muito bom fazendo o curso pelo celular, tá? Então, pessoal, eu já baixei essas folhas, esses dois arquivos aqui para o meu computador. Vamos dar uma olhada neles aqui, certo? Então vamos dar uma olhada. Vou abrir a folha de respostas primeiro, tá? Oh, meu Deus, tô gripado, tá feio. Tá abrindo aqui, meu computador tá pensando, abriu.
Beleza. Então, pessoal, preencher as linhas da tabela abaixo com as informações solicitadas para cada sensor de nível de bebida do tanque de cozimento, baseado no contexto descrito na ordem de serviço número 7, que você acha que pode ser aplicado na medição. Para as características de custo, durabilidade, facilidade de integração, facilidade de instalação, resolução do sinal e estabilidade do sinal, do sensor, atribua um valor entre 1 a 3, uma nota, né? Sendo 1 ruim, 2 regular e 3 bom. Lembrando que o que é ruim, regular e bom, né? Tá naquela tabela no AVA, beleza? Consulte os critérios de avaliação de cada característica, lá no AVA. Então, pessoal, a tabela é desse jeito. Você vai preencher com os sensores que você escolher aqui, tá? Nessa primeira coluna aqui, beleza? Bem aqui. Lembrando que tem que ter nome, fabricante, código e local onde você pesquisou, beleza? Depois, pessoal, você vai colocar o custo do sensor aqui, ó. Não é o valor, galera, pelo amor de Deus. Quem colocar valor aqui do sensor, eu vou tirar nota, tá? Porque a atividade está sendo bem clara. É para você avaliar o sensor entre ruim, regular e bom. O que é um custo ruim? Você vai lá no AVA e olha aqui na tabela, custo do sensor. Aqui você vai saber o que é um custo ruim, né? Quanto menor o custo, melhor. Ou seja, como referência, considere sensores com custo total de implantação superior a R$ 6.000. Como sensores caros, portanto ruins. Ou seja, de 6.000 para cima é um sensor ruim. Sensores com custo de implantação abaixo de 500 é um sensor bom, ou seja, nota 3. E sensor entre 500 e 6.000 é um sensor regular, beleza? Vocês vão entender por que vocês têm que preencher essa tabela no final da atividade, tá? E vocês têm que preencher ela direito, porque no final da atividade vocês vão fazer uma avaliação de vocês mesmos, tá? Sobre a sua avaliação, tá? Então vamos continuar aqui. Preencher o custo, galera. A nota de custo. Preencher a nota de custo aqui, de 1 a 3, certo? Sensores muito caros, nota 1 para ruim. Muito baratos, nota 3 para bom. Peraí, isso. Durabilidade do sensor, do mesmo jeito, vai dar uma nota de 1 a 3. Facilidade de instalação, do mesmo jeito, dá uma nota de 1 a 3. E assim por diante, até preencher toda a tabela, tá? E aqui, pessoal, nesse final da tabela, você vai colocar o sinal que o sensor gera, beleza? Se ele é de 0 a 10 volts, se ele é de 0 a 5, se ele é de menos 10 a 50 milivolts, 4 a 20 miliamperes, 0 a 20 miliamperes, se é uma resistência, um termopar, se é um sensor digital com contato NA ou NF, se é NPN, PNP e etc, beleza? Então aqui, nessa última coluna, você coloca o tipo do sinal do sensor, tá? Pessoal, vocês vão ter que preencher 1, 2, 3, 4, 5 sensores, tá? Pesquisem por 5 sensores na internet, não é difícil, beleza? Pode ser, ó, não precisa ser sensor de nível. Pode ser um sensor qualquer que você consiga utilizar para medir nível. Nível de quê? Sei lá, qualquer coisa. Se for um sensor que dá para medir nível de alguma coisa, ele pode ser utilizado na atividade, tá? Ou seja, aí já entra um monte de sensor, né? E aí, pessoal, você vai escolher um sensor dos 5 que você avaliou, você vai escolher um e falar por que você escolheria ele, beleza? Essa é a atividade, tá? Vamos dar uma lida agora no descritivo da atividade, que eu não li o arquivo, então vamos dar uma lida nele. Vocês vão ver que é exatamente isso que eu expliquei para vocês. Então tá aqui o descritivo da atividade.
certo? Cadê? Tem muitas páginas, né, dessa atividade, mas começa nessa página aqui, na página 3, né? Descritivo no AVA, ordem de serviço 7, escolher sensor de nível da bebida para o tanque de cozimento. Como você já sabe, esta ordem de serviço trata do atendimento à solicitação do engenheiro Fernando de pesquisar e escolher um sensor de nível que permita o monitoramento da quantidade de bebida existente no interior do tanque de cozimento, considerando a especificação do CLP e as características dos sensores. Veja a planta industrial virtual. Então tem essa imagem aqui, certo? Que é só para orientar, para dar um contexto visual para vocês, beleza? Essa atividade deverá ser realizada individualmente no ambiente virtual do curso. Veja o procedimento para realizar esse serviço abaixo. Então, pessoal, está aqui o procedimento. Aguarde o envio da publicação pelo professor, já está postado desde o início da aula lá. Elabore o serviço desta OS, salve o arquivo digital com o título OS7, seu nome, e enviar o arquivo para avaliação lá no AVA, beleza? Avaliação somativa, ordem de serviço 7. Esta ordem de serviço é uma avaliação somativa que deverá ser realizada individualmente com apoio do ambiente virtual de aprendizagem da unidade curricular. Ela trata da especificação do sensor de nível de bebida láctea para medir a quantidade de bebida existente no interior do tanque de cozimento da planta industrial virtual. Para apoiar sua execução pelos alunos, foram elaborados os seguintes documentos: situação proposta, modelo de relatório, critérios de avaliação de características de cada sensor. Vocês só precisam se preocupar com essa parte, critérios de avaliação das características de cada sensor. Durante a realização dessa etapa, o professor deverá disponibilizar o arquivo desses documentos no ambiente virtual de aprendizagem para o aluno realizar o download. Já está lá, certo? O aluno deverá especificar o sensor mais adequado para atender à situação proposta, justificando a escolha. Finalizando, o aluno deve apresentar estas informações na forma de relatório, conforme o modelo disponibilizado. Esse relatório deverá ser encaminhado ao professor na AVA, beleza? Então, qual que é essa situação proposta, né? Como você já sabe, esta ordem de serviço trata do atendimento à solicitação do engenheiro Fernando para escolher um sensor de nível que permita um monitoramento da quantidade de bebida no interior do tanque de cozimento, considerando a seguinte especificação técnica: CLP do quadro de comando do tanque de cozimento, que irá controlar a abertura da válvula de entrada do produto neste tanque. Precisará da informação aproximada do volume para poder processar a quantidade correta de produto. Este CLP possui uma entrada analógica de sinal de 0 a 10 volts, uma entrada analógica para sinal de corrente 4 a 20 mA, além de 4 entradas digitais livres que também podem ser usadas para esta medição. Então, pessoal, com o tipo de sensor, você pode, presta atenção, o trabalho, você pode escolher um sensor para avaliar que esteja fora dessas características. Na hora de escolher um sensor, aí você não pega ele, certo? Os 5 sensores não precisa ter essas características, todos os 5. Algum deles pode fugir dessas características aqui sem problema. Só na hora de você escolher o sensor dentre os 5, você escolhe o sensor correto, que você acha mais viável e que tem as características que liga nesse CLP. Beleza? Que o sensor casa com o CLP. Certo? Ou seja, o sensor tem que ser de 0 a 10, ou 4 a 20, ou pode ser um sensor que seja digital e que você tem até 4 entradas digitais, tá? O tanque de cozimento deve possuir um sensor de nível capaz de monitorar a quantidade de produto que está sendo preparada. Esse sensor estará fixado em qualquer posição dentro do tanque. Pode ser no teto do tanque, pode ser na lateral do tanque, pode ser embaixo do tanque. O sensor não precisa estar dentro do tanque com o contato com o produto. Eu acho que vocês já devem ter visto aplicações que utilizam célula de carga. Pelo peso do tanque,
pessoal sabe quanto de produto que tem lá dentro, né? Então o pessoal instala a célula de carga por fora do tanque, né? A temperatura do produto no tanque de cozimento pode variar de 20 a 100 graus. Ou seja, o sensor ele tem que ser capaz de suportar essa temperatura caso ele venha a entrar em contato com a substância a ser cozida, tá? O produto no tanque de cozimento tem densidade superior à da água e cor branca. Olha só que informação interessante. Ele é mais pesado que a água e a cor dele é branca, tá? Isso influencia também alguns tipos de sensores, né? Neste caso, várias estratégias podem ser aplicadas para medir o nível da bebida. Além disso, além do custo, né, devemos observar outras características relevantes para a tomada de decisão. Sensores muito complexos podem ser dispendiosos, podem ser caros ou difíceis de utilizar. Sensores muito simples ou com partes mecânicas móveis podem necessitar de trocas periódicas devido a desgastes. Algumas técnicas são complicadas de serem usadas devido à dificuldade na higienização e limpeza. Pesquisa por sensores digitais, capacitivos, indutivos, ópticos, chave magnética, chave de nível e etc., ou analógicos. Flutuadores potenciométricos, sensor de ultrassom, sensor capacitivo, transdutores de pressão, célula de carga, etc., que possam ser aplicadas na medição do nível de bebida deste tanque, refletindo sobre as características de cada sensor nesta aplicação. Ou seja, pensando, né? Você vai escolher pensando das características desse sensor nessa aplicação, tá? Posteriormente, você deverá preencher uma tabela com no mínimo 5 sensores que sejam possíveis de ser utilizados na medição do nível de bebida desse tanque, avaliando seu custo, durabilidade, facilidade de integração, facilidade de instalação, resolução do sinal e estabilidade do sinal. Veja a tabela de critérios de avaliação das características de sensores que podem ser considerados para a escolha dos sensores, que é a tabela lá no AVA que eu mostrei para vocês, tá? Além disso, informar o tipo de sinal gerado pelo sensor com informações que permitam a construção de um conversor para adequar o sinal recebido pelo sensor às entradas analógicas ou digitais CLP do quadro de comando do tanque de cozimento, bem como a marca do sensor encontrado e o local onde os dados foram coletados. Veja a sugestão de modelo neste relatório. Finalizando o relatório, você deverá selecionar um dos 5 sensores indicados para ser colocado no tanque de cozimento, justificando sua escolha ao engenheiro, certo? Então, pessoal, aqui é só um espelho da folha de resposta, beleza? E aqui é a tabelinha com as características e os critérios a serem avaliados. Lembrando que a nota é de 1 a 3 para 1 ruim, 2 regular, 3 bom, beleza? E aí a folha de respostas termina, tá? Galera, então essa é a atividade. Não é uma atividade difícil, mas demanda um tempinho, beleza? E quanto mais tempo vocês dedicarem, mais vocês vão aprender e mais bem feita a atividade vai sair, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês consigam aprender bastante com essa atividade. E qualquer coisa, estou no WhatsApp, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima.